após enfrentar e vencer um processo de impeachment, Carlos Moisés está de volta ao governo de Santa Catarina. No entanto, o governador é alvo de outro processo de impedimento e sobre esse cenário político complicado, as ações contra a Covid-19 e também a noite de terror em Criciúma, a gente conversa agora com o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés. Tudo bem, governador? Bem-vindo aqui à Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos vocês que nos assistem. É um prazer estar com vocês aqui. Nós é que agradecemos. Governador, antes de falar, claro, da questão política, não posso deixar de perguntar sobre a situação em Criciúma. De que maneira é possível evitar ações como essa? Nós tivemos de ontem para hoje uma ação no Pará, que foi muito semelhante, e Criciúma viveu um dia de terror, uma cidade sitiada. De que maneira é possível fazer para se evitar isso? O senhor pediu reforço policial na cidade? Como é que está a situação? É uma ação pontual, não combina com o nosso estado. O estado de Santa Catarina tem índice de criminalidade em queda. Em relação a esse perfil de crime, nós diminuímos 54% o número de ocorrências do ano passado para este ano. Obviamente que em outros delitos também, crimes contra a pessoa, enfim, a criminalidade violenta, de modo geral, em queda em Santa Catarina. Mas nós entendemos que esse crime ele não acontece, não é planejado dentro do estado de Santa Catarina, ele é transnacional, é interestadual, e a gente entende que a segurança pública como um todo tem que começar a trabalhar em conjunto, todos os estados, o mesmo banco de dados genético, perfil genético. Nós temos isso em Santa Catarina, estamos fazendo isso dentro do sistema prisional. Estamos fazendo isso, provavelmente Santa Catarina será o primeiro estado brasileiro a ter uma identificação única. Hoje você tem 27 unidades da federação, 27 possibilidades de número de identidade, você tem institutos de perícia em estados distintos uns dos outros, uns têm condição de fazer de fato uma perícia no local do crime, outros não têm. Nós precisamos avançar com estados e cidades mais inteligentes, rodovias mais inteligentes, que nós possamos identificar o perfil desses veículos transitando nas nossas rodovias e conseguir, inclusive, oferecer alguma resistência. Neste caso, especificamente, nós percebemos que não houve nenhuma agência de inteligência no âmbito federal ou dos estados que pudesse dizer que o crime estava sendo planejado, e isso normalmente leva meses, 8, 9, 10 meses. Em Blumenau, no aeroporto Quero-Quero, nós tivemos uma ocorrência em março do ano passado, e nós conseguimos prender 50%, mais da metade dos meliantes envolvidos neste crime, a partir das investigações, coleta de material no local do crime e informações em outros estados. Da mesma sorte, acreditamos que nós vamos ter esse sucesso aqui também, oferecendo dessa forma resistência, trabalho de polícia, trabalho de inteligência, trabalho de investigação. Mas, de fato, o crime foi planejado sem qualquer condição de se oferecer resistência, porque não se tinha informação nenhuma, não são modos usuais de comunicação que esse grupo utilizou-se, uma forma diferente de trabalhar. E aí nos chama a atenção também o armamento pesado utilizado pelo grupo, o armamento de uso exclusivo, de uso restrito das Forças Armadas, e que naturalmente causa pânico à população, porque o confronto com a polícia vai ter sempre em áreas urbanas, como foi o caso. Escolher uma grande cidade para Santa Catarina, é uma cidade de médio para grande porte, a cidade de Criciúma, com mais de 215 mil habitantes, uma cidade que teve 9 homicídios este ano, todos eles elucidados. Então, de fato, como eu falo, não combina com a situação da segurança pública, dos números da segurança pública em Santa Catarina, mas nos chama a atenção a forma como foi planejado esse crime. Governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, agora a pergunta de José Maria Trindade, de Brasília. Zé Maria. Pois é, governador, muito bom dia. Esse tipo de crime, ele assusta porque nenhum estado, absolutamente nenhum, São Paulo, que tem uma força policial aí comparável a forças armadas aí de países vizinhos, está tendo esse problema no interior também. Nenhum estado tem condições de manter uma força policial em cada município para fazer frente a um ataque assim. Então, é preciso investir em segurança e inteligência, ou seja, se antecipar ao crime. Houve descuido por parte das forças policiais em investir em tecnologia, governador? Eu entendo que os sistemas
que são utilizados aqui devem ser utilizados em todas as outras unidades do país. Houve confronto, sim, tanto que temos um policial ferido, mas também houve a opção de não perpetrar esse confronto na área urbana, no perímetro urbano, para expor a população. Então, nós entendemos que a gente pode avançar, sim, eu concordo com você, mas não de forma local. Nós podemos, hoje, Santa Catarina já desvendou crimes em outras regiões do país, a partir do seu banco de dados de perfil genético da população carcerária em Santa Catarina. E penso que isso tem que acontecer em todo o país. Então, dá para avançar, sim, concordo. Precisa vontade política, precisa juntar esse sistema, tratar a segurança pública como um todo no país. Governador, o senhor se prepara agora para o segundo processo de impeachment contra o senhor, sobre a polêmica da compra dos respiradores pelo Estado agora durante a pandemia, por exemplo. Teriam sido comprados 200 aparelhos pelo valor de 33 milhões de reais. O senhor confirma essa informação que diz a respeito das acusações de irregularidades nessa área da saúde, nesse período da Covid? Tanto o primeiro processo de impeachment, que foi agora arquivado definitivamente pelo Tribunal Misto, quanto este segundo, são processos absolutamente de cunho político. Nenhum deles se funda em justa causa. O processo político, o processo de impeachment, ele tem que ter, de fato, uma vontade política, mas também tem que ter alguma base jurídica, fática, relacionada a ato do governador. Então, nem no primeiro, que foi inclusive arquivado agora, quanto no segundo processo, não há nenhuma ligação do governador, inclusive isso foi comprovado pelo relatório da Polícia Federal que atuou neste caso, determinando, opinando, relatando pelo arquivamento do processo ao Superior Tribunal de Justiça. Nós estamos aguardando que esse processo desça. A primeira ação de recuperação desses valores, dessa compra desastrosa de respiradores, que não aconteceu só em Santa Catarina, aconteceu em outros estados também, em função da pandemia, em função de todos quererem o mesmo objeto de compra, e o padrão exatamente foi esse: compra sem licitação, com dispensa de licitação, com sobrepreço pelo momento do mercado. A ação de recuperação desses valores foi nossa, inclusive, foi determinação minha para a Procuradoria-Geral do Estado, juntamente com a Fazenda, quando identificamos movimentação financeira dessas empresas que atuaram e ofertaram para Santa Catarina algo que não conseguiram entregar. Então, nós determinamos, já recuperamos 14 milhões de reais, estão numa conta bancária à disposição do Estado, num processo que tramitou sob segredo de justiça, mas que teve sucesso, uma vez que nós identificamos a transação de outro tipo de produto, que foi o caso testes Covid, das mesmas empresas envolvidas nessa negociação. O Estado de Santa Catarina certamente foi vítima de uma proposta mal sucedida, que não se conseguiu entregar o objeto da compra, faltou eventualmente cautela, e isso está sendo apurado no trâmite da compra. Eu costumo dizer que o governador não compra, então isso tem nos isentado totalmente de qualquer responsabilidade. Isso acontece, se fala em uma quantia vultosa, 33 milhões de reais, mas a saúde de Santa Catarina a Secretaria compra quase R$1 bilhão por ano, e naturalmente, em pandemia, aconteceu, infelizmente, essa situação, e que nós vamos buscar recuperar todos esses valores para o Estado de Santa Catarina. Governador, a pergunta de Leandro Narlock. Leandro. Oi, governador, bom dia. Governador, o senhor passou aí boa parte da vida trabalhando no Corpo de Bombeiros, logo em seguida foi eleito governador e teve aí esse mandato conturbado, né, essa relação conturbada com os deputados. O senhor avalia que faltou experiência política para essa convivência com os deputados estaduais? Eu penso que não foi experiência política, foi de fato um alinhamento. Hoje nós já temos o primeiro ano do governo, nós tínhamos aí 24, 25 deputados que faziam a base do governo aqui no primeiro ano. No segundo ano, 2020, veio a pandemia. Vocês sabem o que acontece este ano. Todas as relações foram, na verdade, sofreram esse distanciamento, foram esfriadas. O parlamento precisa dessa comunicação constante, então realmente nós sofremos alguns reveses, mas nós já recuperamos isso, estamos criando uma nova base do governo. Eu acredito que este ano será um ano muito exitoso na questão política para Santa Catarina, e vamos avançar, vamos fazer entrega junto com o parlamento, e vamos avançar na gestão. A nossa gestão em Santa Catarina é considerada a melhor gestão pública do Brasil. Nós temos excelentes resultados, saímos de um déficit
de 1 bilhão e 200 milhões de reais para um superávit de 161 milhões de reais. Pagamos a dívida da saúde que herdamos das outras gestões. Nós tínhamos 750 milhões de dívida da saúde. Hoje, zeramos essa dívida. Imagina entrar em pandemia devendo, né, o Estado, a Secretaria de Saúde no SPC. Então, conseguimos zerar esse déficit e também essas contas, essas dívidas na saúde. Conseguimos hoje fazer a melhor gestão de enfrentamento à Covid-19 do Brasil, menor taxa de letalidade, e acreditamos, então, que com esse azeitamento, com esse estreitamento da relação com os parlamentares, vamos ter aí nos próximos 2 anos a condição de caminhar muito bem aqui em Santa Catarina. Governador, só para fechar, o governo federal anunciou ontem a possibilidade de um escalonamento da vacinação, possibilidade de vacinação começar em março, ir até dezembro, mas com início de profissionais de saúde, idosos. O senhor acha que os estados deveriam ter autonomia ou mais autonomia para discutir como que seria esse processo, ou o senhor acha que isso compete realmente ao governo federal? Eu acredito que nós temos que estar muito bem alinhados ao governo federal, ao Ministério da Saúde, à Anvisa, para que a gente não cometa nenhum movimento que seja inepto, que não, de fato não dê cobertura de imunização da população brasileira. Da mesma forma que eu digo que a segurança pública tem que estar linkada, tem que estar orquestrada por um organismo central que nos dê condição de compartilhar bancos de dados genéticos, de termos uma identificação única para todo o país, de termos condição de todos os estados fazer identificação balística, enfim, trocar essas informações. Também, da mesma forma, a imunização do país deve ocorrer com a orquestração do governo central. Nós entendemos que nenhum estado pode fazer um movimento que não, de fato, não dê cobertura de vacinação ou que não seja eficiente. Obviamente que pode avançar, sim, desde que aprovado pela Anvisa. Então, nós precisamos, de fato, estar alinhados com o governo central, porque de nada adianta um estado promover a imunização e o estado vizinho também não ter. Nós vamos ter repique, nós vamos ter dificuldades ou até mesmo variação de cepas, enfim, novas doenças e a vacinação nacional sempre foi centralizada, não é diferente para a Covid-19, não é diferente para o coronavírus. Nós temos que entender isso. O governo central assume esse papel, deve assumir e deve garantir. Os estados podem apoiar, sim, podem adquirir as vacinas, sim, mas sempre por orientação do governo central. Ok, governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, mais uma vez, governador, obrigado pela atenção, por nos atender, bom trabalho. Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição aqui. Obrigado.